a diretoria estava aqui. Já tá filmando? Mas... Agora tá. A base também, o Odilon estava aqui também com a gente. E a gente viu o seguinte, o Supremo se armou para não deixar ocorrer o acampamento. E a categoria também não respondeu à chamada, como a gente queria. Muito embora muitas pessoas tenham votado no acampamento, tenham defendido o acampamento. O Ademar, que defendeu o acampamento, compareceu. Alguns outros servidores, o Odilon compareceu, a Silvânia compareceu, né? Alguns outros compareceram. Mas assim, a grande massa de servidores, né, não compareceram ao acampamento. Isso também, na minha avaliação, tem a ver com a situação que ocorreu ontem, que é a saída do Policarpo da Câmara Federal. Nos lugares que eu andei, as perguntas e as incertezas são grandes. Cledo, e agora? Como é que vai ser? Quem é o novo relator? Nós tivemos uma assembleia na STJ, que o rapaz perguntou pra gente aqui. Vocês já falaram com o presidente Andrade para saber quem vai ser o novo relator? Algumas pessoas pensam que é assim, você chega lá e fala com o presidente da comissão e já resolve, já sai com o relator debaixo do braço. A coisa é complicada. O governo trabalhou e está trabalhando para mudar o relator. Na nossa avaliação, isso traz prejuízo para a nossa categoria. E tem pessoas festejando. Muito bem. As pessoas que estão festejando devem ter uma noção ou saber quem elas vão querer como relator e como elas vão avançar o processo. A nossa avaliação é complicado. Por isso que a gente está chamando a Assembleia para a gente estar discutindo esse assunto também. Então tivemos esses fatos que aconteceram. Tivemos a reunião da FENAJUF com o ministro Aires Brito, que não mudou e muito da reunião de quarta-feira. Novamente ele fala que está negociando, que está conversando, que está avançando, mas não nos traz dados concretos para que a gente possa trazer para a categoria. Tem a conversa, tem o fato de ele estar falando isso, tem o fato que ele falou também das questões dos pré-limites orçamentários, que quando saísse o pré-limite a gente ia ter uma noção de como ele está trabalhando, mas de concreto mesmo, nada. Então esse é o cenário que a gente tem que ver, discutir, mobilizar, porque eu não vejo outra saída. E é aquelas pessoas que têm esse entendimento que é melhor ser um Policarpo, talvez seja o momento de ela vir aqui à frente e falar por que ela acha melhor e qual a saída que ela aponta. É uma assembleia para a gente discutir, para a gente avaliar o momento, o que nós vamos fazer daqui para frente. Eles vão defender a igreja. E estão abertas as inscrições para quem quiser fazer as suas avaliações. Beleza? Primeiro inscrito, Berilo. De ontem? Não. Segundo, Nádia? Hoje sim. Terceiro, companheiro? Celso. Romário. Cledo. Eldo. Alguém mais? Então vamos começar a assembleia. Durante a inscrição a gente fala aqui o momento certo de acabar as inscrições, tá, pessoal? Mas por enquanto vamos conversar com o Berilo. Por favor, Berilo. Companheiras, companheiros, boa tarde a todas, todos. E eu quero concordar aqui, querido, com você, que as dificuldades são grandes, os informes que você apresenta demonstram que ainda vão ser maior, mas também quero aproveitar a oportunidade aqui para denunciar aqui, porque quando a gente diz que nós temos uma parcela significativa da categoria que estão trabalhando contra o reajuste, e isso foi denunciado na campanha, e agora está documentado e está inclusive na internet, a chapa 2, representada pelo pessoal também do subsídio, da Nata, recentemente teve uma reunião aqui com o ministro Aires Brito. É até bom que a Nájila seja a próxima a falar, o Romário, porque eles entregaram um documento ao ministro Aires Brito, em que até conclui dizendo que independente da forma de remuneração, precisa de buscar equiparação. Mas no conjunto do texto, as contradições são muito grandes. O tempo é pouco, não dá aqui para pegar todas as contradições, mas nós podemos ver no documento a magistratura desde 2008
a nossa defasagem é de 80% em relação às outras categorias. A magistratura em 2008 forçou e dizendo que aquele índice não era real e nós tivemos de rebaixar para 56% a proposta encaminhada ao Congresso. No conjunto do documento, a ANATA, a chapa 2, faz um cálculo e diz que a perda inflacionária é de 36%. O conjunto desse documento facilita para que o governo ainda rebaixe ainda mais a proposta. Outra mentira é dizer que o PGR adotou a proposta do subsídio, o projeto 2199. Nós sabemos que existe esse projeto no Congresso, mas que o PGR, até o momento inclusive, e isso pode ser perguntado ao Amarildo, que é hoje o diretor aqui do Supremo, em que o PGR diz que vai adotar o mesmo critério que foi aprovado no Judiciário. Então assim, levar essas questões, documentar essas questões, né, numa brutal contradição ao projeto 6613, é nada mais do que querer enfraquecer a luta dos servidores, de nós trabalhadores, querer enfraquecer o trabalho feito junto à cúpula do Judiciário e ao governo. Porque o documento entregue ao ministro Aires Brito e que está hoje na internet, com certeza deve ter sido entregue ao governo também. É no mínimo querer trabalhar a redução da proposta, é no mínimo querer mostrar que a categoria não está unida e isso só faz prejudicar. Vem aqui, faz um discurso da unidade, faz um discurso que nós precisamos de ir à luta, mas trabalha em outro sentido. Obrigado. Eu quero terminar uma questão de ordem aqui, porque como nós fomos acusados aqui pelo colega Berilo, e eu pretendo fazer a defesa do que ele colocou, mas eu também tenho propostas para fazer em relação à nossa mobilização. Então eu peço o direito de resposta de 3 minutos e 3 minutos para a proposta que eu vou fazer aqui. Ô, Nádia, não tem direito de resposta. Faça a sua avaliação, depois a gente começa a Assembleia. Então, faz a sua avaliação. Faz a sua avaliação. Tem direito de resposta. Faz a sua avaliação. Não, vota. Porque... Não, vamos lá, Nádia, por favor, 3 minutos. Na Assembleia passada, quando a gente trazia uma questão aqui, eles vinham dizendo assim, olha, chapa não pode falar de chapa aqui. E agora o Berilo vem falando assim, gente, se fosse algum segredo, o que a ANATA entregou para o ministro Aires Brito, a gente não tinha colocado na internet. Está na internet para todo mundo ver a carta. Pegar a frase descontextualizada e trazer para a Assembleia e colocar a Assembleia contra a chapa 2, contra a ANATA, isso aí é desrespeitar uma parte grande da categoria, porque está descontextualizado. O que a carta fala? Vocês podem ler. Eu não preciso mentir, vocês podem ir lá na página anata.org.br e ler a carta. A carta fala assim, ministro, a nossa situação é gravíssima, os servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público precisam de equiparação. Quem não quer equiparação aqui? Todo mundo quer equiparação. Por que a gente vai ganhar menos do que as melhores carreiras? Nossa carreira está sendo depreciada, então lá fala de equiparação. Nós fizemos um cálculo da inflação desses últimos anos, mas primeiro que essa carta não foi enviada para a Dilma, mas em vários momentos da carta a gente fala lá da tabela, nós propomos uma tabela de R$18.400 para o final do analista, e o TEC, se eu não me engano, é quase 14. Então nunca é rebaixar, jamais isso. E nós não falamos para o ministro assim, olha ministro, adote este modelo, vá contra essa parte da categoria. Não, a gente fala assim, a gente quer equiparação. Quando o senhor for fazer a negociação, lembre-se dos servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público, procure equiparação e não parcele esse plano tantas vezes. Durante a eleição, nós fomos, usaram de mentiras contra nós, pegaram o banco de dados do Sindjust, passaram para a Chapa 1, com telefones de vocês receberam mensagem assim, olha, o pessoal da Chapa 2 estava ontem no Congresso lutando contra o PCS. Mentira, gente, mentira. Esse pessoal tem a máquina na mão. Eles
fizeram essa eleição como eles quiseram, com urnas itinerantes, com vários problemas, correndo onde a gente tinha voto. Nós vamos publicizar tudo isso. Então, assim, abram o olho do que essa diretoria vem dizer aqui. A Nata não luta contra os servidores, a Chapa 2 não luta contra os servidores. Nós estamos na greve, vamos para o PCS. E para vocês verem se isso é verdade, que o Berilo, que foi coordenador geral, e veio de forma irresponsável, colega, eu tô falando, de forma irresponsável aqui, trazer isso para vocês. Olha aqui a nossa proposta aqui. Greve já, eleições de um comando de greve composto por 9 membros, sendo 3 membros da diretoria e 6 membros da base, não ligados à direção, que o comando de greve participe da gestão do fundo de greve, que a contribuição mensal paga a CUT pelo Sindjus seja suspensa por 3 meses e os valores da contribuição revestidos para o fundo de greve e a Assembleia para o dia 12/6 do TSE. Eu quero saber se isso aqui é contra o PCS. Então, ó, a categoria, abra o olho, que essa direção é a mesma direção do passado, que vendeu a categoria, que tirou a categoria da greve, que dedicou seus esforços para eleger um deputado. Então, assim, é muita irresponsabilidade vir aqui nos acusar. Esse aqui é o encaminhamento. Espero que vocês votem, nos ajudem a eleger um comando de greve da base, para poder participar das negociações. E o fundo de greve... Concluindo, Ángela. Vou concluir. Que os servidores possam também gerir esse fundo de greve. Obrigada. Obrigada. Pessoal, o Celso, veja só para deixar bem claro, na falação do Celso se encerra as inscrições, ok? Tem 7 pessoas inscritas, na falação do Celso se encerra as inscrições. Boa tarde, pessoal, sou do TJDS e quem diria, né? No governo do PT, nós estamos passando por isso, né? No governo do PT, grande ironia, né? E eu cobro, olha, eu votei nessa diretoria que está aqui, são muitos meus amigos, e uma crítica construtiva que eu vou fazer. Falta enfrentamento, botar o dedo na ferida do PT, porque eles são os verdadeiros responsáveis, fizeram um discurso sindical para pegar os nossos votos e agora estão fazendo curral eleitoral no Brasil inteiro, estão com o Congresso na mão e agora estamos sendo alijados do jogo político porque não vão precisar mais do nosso voto. E isso não é dito aqui. Isso, de uma maneira geral, é uma crítica que eu faço a todos os sindicatos, porque ninguém fala mal do PT. Mas essa é outra história. Agora o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, eu não sou contra a greve, eu sou a favor. Sou ex-bancário, já fiz mais greve que muita gente aqui junto. Agora, prudência. Por quê? Porque temos que esperar que o Aires Brito esteja fora. Por que eu não fiz a última greve? Por que eu não concordei com a última greve? Porque as 2 maiores mandatárias do país estavam discutindo, que era o Peluso e a Dilma. Aí o Peluso finalmente tomou a única decisão decente a favor do nosso plano, que foi ter saído, né? Quando ele saiu, veio o Aires Brito. Mas nós não podemos, temos que esperar esgotar essa fase de negociação para a gente tomar alguma decisão. Porque não adianta a gente decidir nada antes, isso não vai somar no nosso movimento. Agora não se iludam. Eu falei no meu setor o seguinte, eu sugiro que falem isso lá. Eu virei todo o meu setor, já falei com a minha chefe e falei o seguinte, olha, deflagrando a greve, isso se o Aires Brito ficar fora do jogo. No primeiro dia eu vou descer com a minha cabeça erguida, porque eu acho que é o momento. Não será, ninguém vai poder dizer que essa greve é uma greve política, como poderiam se dizer das outras, porque como eu disse, o Peluso estava na discussão. Mas eu vou descer, mas se todo o setor não descer, eu volto no dia seguinte para trabalhar. Por quê? Porque não adianta fazer greve a meia boca. Vamos assumir. Nós só fizemos greve de Araque até hoje. Nem a imprensa noticiava. Por quê? Porque 20% está fazendo greve de... 1 minuto. Porcaria nenhuma. Vamos assumir que agora a situação é completamente outra. Se esgotar pela primeira vez no governo do PT, nós não vamos arrumar porra nenhuma se nós não fizermos nada. Mas, se não for uma greve histórica, esqueçam. Vamos trabalhar. E quando tivermos 80% de defasagem salarial, e ainda assim, pelo amor de Deus, recebemos 20% daqui 3 anos, ninguém vai poder falar nada. Ninguém vai falar nada. Só isso aí, pessoal. Falem nos setores de vocês que a situação é exatamente essa. Ou é uma greve histórica, ou não vamos perder o nosso tempo, hein? Compreendo, obrigado, Celso. Fátima.
Boa tarde, companheiras, boa tarde, companheiros. Eu vou passar os informes aqui da ampliada da diretoria executiva da FENAJUF, juntamente com os representantes do Sindicato dos Estados. Foi decidido que dia 13/6, ato na CFT. Atos e paralisações, marcando 2 anos do PCS na CFT. Isso vai ser feito em Brasília e nos estados. Dia 20, participação na Marcha dos Povos, no Rio mais 20, em conjunto com os servidores públicos federais. Dia 21, início da greve unificada. De 1 a 5/7, apagão no judiciário, registro de candidatos. Então, os informes que eu tenho a passar para vocês da nossa reunião hoje, de uma reuniãozinha ampliada da executiva da FENAJUF com os sindicatos dos estados, que são filiados à federação. Uma boa tarde aqui. Obrigado, Fátima. Romário. Boa tarde, pessoal. Bom, a gente aqui está sendo atacado pelo nosso próprio sindicato, né? O sindicato chega aqui para falar mal de pessoas da classe. Ninguém enviou uma carta, né, ao Aires Brito para fazer um rebaixamento do nosso salário. Foi para lutar pela equiparação, que é coisa além desse PCS. Então, assim, a gente quer lutar, a gente quer a greve, certo? Apesar de a gente querer reforçar o movimento para que a greve começasse no dia do registro das eleições, a gente verifica que o início das eleições vai ser agora, do registro vai ser segunda-feira, né? A greve dos servidores federais vai ser na quarta-feira. Então, assim, a gente quer, não vai ter prejuízo imediato porque amanhã vai ser feriado. Então a gente quer greve imediata, quer começar a fazer barulho. A gente quer o comando de greve, porque muitos da categoria não acreditam na atual direção. Então, se a gente passar que a greve está sendo dirigida por uma classe de gente que compõe a direção e gente da base, a gente consegue trazer mais gente. A gente quer um fundo de greve para fomentar a greve no eleitoral, certo? O eleitoral é importante nesse processo. Se o TSE não parar, os outros TREs do Brasil todo não vão parar, eles vão ficar monitorando o TSE. Então, a gente, assim, fica complicado porque nós somos pessoas. E assim, veja meu nome sendo citado, o nome da nossa colega Nájila sendo citada de forma pejorativa por uma entidade que deveria defender a gente. Se você for lá no site do Sindjus, ficam citando a gente de forma pejorativa. Então, assim, meu encaminhamento é o mesmo encaminhamento da nossa colega Nájila, certo? É a Assembleia pro dia 12, também no TSE, começar a fazer os atos, mas a greve é imediata. Vamos começar a fazer barulho, tá ok? Encerra meu encaminhamento. Próximo é o Helder. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu fui da chapa 2, da chapa de oposição. Um erro muito grande, né? Um equívoco do Berilo imputar a chapa de oposição como se fosse a chapa do subsídio. Eu defendo 6613, a minha corrente política também defende 6613. O companheiro Job está aqui do lado, Júnior, foi tudo membro da chapa e defende 6613. Rotular a chapa de subsídio aqui é para fazer com que os servidores novos não venham para o movimento e disputem o movimento, entendeu? Eles podem fazer isso. Esse é o problema dessa diretoria. Ela faz isso de forma consciente, faz essa disputa, divide a categoria para fazer o jogo do governo. Que é isso que o governo quer. Que a gente decrete uma greve, como a diretoria queria na semana passada. Fazer uma greve esvaziada e eles não construíram, entendeu? Mas nós vamos fazer o contrário. Nós vamos sim atender o chamado da diretoria do sindicato. Vamos fazer a greve, porque o DF é imprescindível nesse momento. Nós vamos construir a greve e fazer com que todos os 120 mil servidores do Brasil inteiro, entendeu? Comece a cair na realidade. Porque o que a diretoria do sindicato, ligada à CUT, tem feito há muito tempo, junto com o Policarpo, é nutrir falsas ilusões para a categoria. Como o acordo já vai ser firmado, coisa e tal. Isso faz com que os servidores fiquem sentados. Vocês não tenham dúvida, colegas, que o que foi discutido com a Dilma e com a Aires Brito foi uma coisa muito ruim pra gente. Deve ter sido uma coisa boa pra magistratura, porque o Aires Brito sai de lá feliz. Mas pra gente, não tenha dúvida, deve ser o que o PT vem propondo há muito tempo. Aumento linear.
tipo 20%, tá, entendeu? Assim, ou isso ou nada. E outra coisa, a atual diretoria achar que vai fazer diferença o Policarpo ou outro deputado do PT na CFT, eu nem ligando, que tem ilusões, que nutrem ilusões e muito, o Policarpo são eles. O relator vai ser outro, também do PT, entendeu? E exige da gente o quê? Fazer enfrentamento contra o PT, como o colega colocou aqui, porque o congelamento do judiciário é uma realidade existente para todo o funcionalismo público federal. É por isso que é importante, a partir da semana que vem, a gente começar a greve e a gente vai se esbarrar com milhares de servidores de mais de 30 entidades ligadas ao Codicef, o funcionalismo público federal de uma maneira geral, na rua, entendeu? Falando a realidade para a categoria, para os servidores, de que esse governo não tem compromisso com a classe trabalhadora. É isso que tem que ser dito, entendeu? É o contrário do que essa diretoria sempre fez, nutrir ilusões de que mais cedo ou mais tarde as coisas vão acontecer, entendeu? Então a proposta da Nájila, né? Greve a partir de hoje, entendeu? Fundo de greve e reversão da contribuição da CUT para a manutenção desse fundo de greve. Obrigado. Quem? Brena. Boa tarde a todos, colegas. Eu me chamo Brena, eu sou técnica do Judiciário, né, do TJDFT. Hoje estou trabalhando lá no Leal Fagundes. Eu pedi a palavra porque eu acho que agora não é o momento de dividir, e sim de nos unirmos. Eu acho que a eleição já foi feita. Ficar falando que a chapa 1 da chapa 2 vai tirar a diretoria que já foi eleita? Me respondam, eu acho que não. Então eu acho que não é o momento da gente ficar nos alfinetando, porque no fundo somos todos servidores do tribunal e só temos a ganhar se essa greve ficar forte e a gente conseguir o nosso aumento. Então eu acho que é um momento, eu achei desnecessário. Eu acho que a gente veio aqui, muita gente veio aqui para saber, e aí, nós vamos fazer a greve? E aí, como que anda a nossa situação? Como é que está o nosso projeto de lei lá na Câmara? E eu não ouvi nada sobre isso até agora. Só porque chapa 1, porque chapa 2. Ficar fazendo esse tipo de ficar alfinetando, vai mudar o resultado? A eleição já teve, nós temos essa diretoria, nós temos que trabalhar com essa diretoria e essa categoria. Aí eu queria deixar uma pergunta, porque eu fico escutando, a diretoria é fraca, o sindicato é fraco. O sindicato, a diretoria é fraca porque a categoria é fraca, ou a categoria é fraca porque o sindicato é fraco? Vamos nos cobrar também. Concordo com o nosso companheiro Celso. Vamos lá nos nossos locais de trabalho, porque se eu chegar na segunda-feira e tiver 80% trabalhando, eu vou trabalhar, porque depois eu vou fazer greve sozinha e eu vou ter que ficar pagando, cumprindo horário lá sozinha. Vai lá, todo mundo de boa lá, ó, todo mundo tranquilão. Então eu acho assim, vamos nos cobrar também. Não é o momento, gente, não vamos discutir de chapa agora, não é o momento. Vamos unir com respeito, porque temos pensamentos diferentes, estamos numa democracia, temos que nos respeitar, temos que ouvir, sim, acho que a diretoria tem que aprender a ouvir críticas, mas são eles que foram eleitos e são eles que vão nos representar. Então vamos conversar. E eu gostaria de deixar a proposta do comando de greve. Só gostaria de ressaltar que na última greve foi votado na Assembleia de ter o comando de greve e não foi efetivado. Crítica que eu gostaria de deixar para a direção, porque é a mesma. A gente votou em Assembleia para ter um comando de greve e não teve. E eu gostaria de que a gente votasse isso hoje, votasse a greve. E uma pergunta que eu queria deixar. Agora o nosso colega Policarpo, ele é servidor como nós. Cadê ele? Que não está aqui na Assembleia. Obrigado. Fernando. Bom, senhores, ao contrário do que alguns pensam, eu não vim aqui hoje para meter o ferro na diretoria. Ao contrário, eu quero pedir que a diretoria pare de ultrajar a nossa inteligência ao divulgar no site, que nem foi na semana passada. Eu entrei para saber o que tinha sido decidido na Assembleia, só sabiam falar que a chapa 2 e 3 tentou furar a Assembleia. Eu penso o seguinte, eu acho que a eleição acabou no momento da divulgação do resultado. Divulgou-se o resultado, acabou-se a eleição, vamos trabalhar agora pelo PCCR. Eu penso também o seguinte,
Me dá vergonha ver que uma Assembleia Interna dos Servidores do Supremo tinha mais do que o dobro de gente que tem aqui hoje. Eu acho também que antes da gente começar simplesmente a falar greve, começar uma greve esvaziada, tem que se começar um plano de trabalho para trazer mais servidores para esse movimento. Independente de ser de chapa 2, chapa 3, eu acho que a gente não aguenta mais um ano sem aumento, tá? Infelizmente é o que eu estou vendo que está acontecendo. E eu vou deixar meu encaminhamento aqui também pelo comando da greve, tá? E para que a greve comece hoje. E lembrando sempre o seguinte, nós somos servidores capazes, igual são os do Senado, igual são os da Câmara, igual são os do TCU, igual são os do Legislativo. Dividir a categoria e deixar a gente de fora, dá licença. A gente estudou muito para ser tratado igual peão. Onde não? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Albinon, eu sou lá do Fórum de Ceilândia. Bom, eu venho para trazer na minha fala algumas questões. Eu acho interessante assim, a abordagem do Berilo quando ele fala que alguém está trabalhando para atrapalhar o avanço nas conquistas do plano. Berilo, eu gosto muito de trabalhar com questões verdadeiras, sabe? Eu acho um pouco demais você afirmar que pessoas da categoria estão trabalhando contra esse plano, enfim. Mas aí, quando eu falo das questões de trabalhar com questões verdadeiras, por exemplo, quem esteve aqui e ficou até o final da Assembleia passada? Só para eu ter uma noção, pessoal. Pessoal, alguém dos senhores votou pelo acampamento ontem? Não. Então tem uma falha. Porque a Assembleia não deliberou sobre acampamento. Eu questionei a vocês dois que aqui estavam por que a proposta não tinha sido encaminhada para a Assembleia. Vocês não me responderam e chamaram o acampamento. Eu vim para o acampamento ontem na esperança de que realmente ele acontecesse. E na esperança e acreditando que é um instrumento legítimo dos indignados. Quem está indignado pelo mundo, pessoal, está ateando fogo ao corpo. Não estou dizendo que a gente tem que fazer isso. Está fazendo greve de fome, está na praça, está em Wall Street, enfrentando a polícia de Nova York. Então, o que aconteceu é o seguinte: a bandeira do acampamento que nós tínhamos, como instrumento legítimo de servidor que está indignado e que exige respeito do Poder Executivo e da culpa do Judiciário, foi por água abaixo. Foi por água abaixo por uma atitude equivocada, se eu não digo de má fé, da coordenação do sindicato. Quero dizer mais, colegas, o cenário é difícil, realmente a gente sabe que é difícil, mas é só enfrentando esse governo que aí está e esse partido político que um dia defendemos e que hoje nos ataca, é que a gente vai poder reverter o quadro de governo. Tá certo? E aí, direção, peço aos senhores, eu reconheço por hora o resultado das eleições, tá certo? Está sob júdice, essa batalha ainda vai continuar, mas nós chegamos ao momento que temos que enfrentar a realidade. E a realidade é que nós estamos há 6 anos sem aumento, e aí o que eu peço é o seguinte: não atrapalhem a categoria. Não vamos vender falácias na página do sindicato, porque isso desmobiliza. Tá certo? Bom, contemplo aqui a proposta, e aí eu quero fazer só uma ressalva com relação aos membros da diretoria, da direção do sindicato. Tem colegas que foram eleitos recentemente, estão na coordenação geral e não estão aqui. Eu queria saber o porquê disso. Quem se propõe a ser liderança tem que estar na linha de frente das batalhas. Apoio a proposta da NASA. Pessoal, seguinte, nós temos que sair daqui com um comando de greve, porque se nós pretendemos fazer greve, a greve tem que ser organizada por um comando de greve, que vá aos locais de trabalho, que ofereça propostas de mobilização, enfim, que gerencie toda a estrutura necessária para a mobilização da categoria. Então, nós temos sim que sair daqui hoje com um comando de greve, com a greve deflagrada. E a questão do fundo de greve, temos que reforçar assim, não sabemos quanto tem em caixa, isso não é divulgado, precisamos de recursos e para os nossos atos nós certamente precisaremos desses recursos. É isso que eu tenho a dizer, pessoal. Brenda, eu acho que é importante a gente se unir sim, mas é necessário que a categoria saiba, cadê a Brenda? É necessário que a categoria saiba de algumas
verdades, tá certo? E não estou aqui, pessoal, como um paladino da verdade, não. Mas eu mostrei, comprovei, que a semana passada nós não aprovamos o acampamento, mesmo assim a direção chamou. Ontem estivemos aqui e foi um fiasco, porque quem nos tirou, segundo o que está escrito no boletim, foram seguranças do Supremo. Seguranças do Supremo. É isso, pessoal. Obrigado. Simara. Aldinão, a colega está te chamando. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Simara, sou servidora de Ceilândia, do TJ. E nós estamos aqui para apoiar mais uma vez todo o movimento de servidores públicos, porque os 6 anos sem aumento, já entrando para o 7º, é uma realidade. E aí nós estamos com os salários defasados. Ninguém está aqui podendo esbanjar e dizer que não quer aumento. E aí o que acontece? Nós sempre estamos falando o mesmo, que o nosso problema é o governo federal que tem uma política de arroxo salarial para os servidores públicos. Por onde eu andei em alguns movimentos, eu falei a mesma coisa. Desde a outra greve eu ando falando a mesma coisa. Que o nosso problema é esse. Existe uma política de governo que é contra os servidores. Nós somos eleitos a bola da vez, os inimigos da humanidade, e todo a arroxo salarial tem que ser em cima da gente para recuperar aí por conta da crise, por conta de um monte de coisas. Na última Assembleia eu relembrei alguns dados, tipo 35 bilhões para a Copa do Mundo e por aí vai. Então nós servidores temos sim que termos consciência do nosso papel, sim. Mas a gente tem que lembrar que a direção sindical, ela é liderança, sim, tem responsabilidade. E aí me assusta muito, porque no dia 6 de dezembro, a gente encerrou o ano numa assembleia onde o Jailton falava que nós estávamos disputando palanque para a eleição. E hoje a gente encerra as assembleias deste ano de 2012 com um ex-integrante da direção sindical falando que nós estamos brigando por a eleição. Peraí, a eleição está ou não superada na cabeça da atual direção sindical? Porque o que a gente está trabalhando aqui é por aumento salarial, para ser valorizado e não por eleição. Então ou a gente supera isso, ou a gente estabelece um ponto comum para lutar, ou então a gente vai ficar aqui gastando forças o tempo todo. Porque o que a gente viu o tempo todo foi isso. Lá no passado o problema era do Peluso, o problema foi do subsídio, o problema foi disso, foi do juiz, que também estava disputando o aumento com a gente. E hoje, agora, o problema é a Chapa 2, que inclusive nem existe mais. Do ponto de vista da eleição que já passou, está sob júdice é outra questão, mas Chapa 2 não existe mais por enquanto, a não ser que isso se reverta na justiça. Então, assim, quem é o nosso inimigo, afinal de contas? A gente vai ficar se degladiando entre a gente de novo. A gente se degladiou entre nós até o momento. E nunca atacamos o nosso verdadeiro inimigo, que é o governo federal, que está nos impondo reajuste zero. Então, ou a gente realmente assume a responsabilidade enquanto categoria e a direção sindical, enquanto direção sindical, para realmente atacar quem nos oprime, ou então a gente não vai chegar a lugar nenhum. E aí a gente já colocou em outras vezes. É a questão de fazer greves mais contundentes. Já falei isso em outras vezes, já falei na Ceilândia. O acampamento, como o João falou, não foi votado, quem esteve aqui sabe disso. E o sindicato, foi da parte do sindicato, botou lá, estampou. Eu falei, no dia anterior, eu falei, sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer acampamento, porque vai chegar a segurança lá e foi anunciado todos os focos cantos, não vai acontecer. Acampamento é um ato de afronta, é igual os professores, tem que chegar e tem que montar, e tem que montar com muita gente. Não é ficar esperando os seguranças que ele fala, não. A gente já montou antes, por que não montou agora? Porque os servidores não vieram, não acreditaram na direção, não vieram e não deu certo. Mas a gente tem que tentar sim afrontar acampamento, passeatas, faixas falando Dilma, respeito servidor. Isso tem que ser votado aqui, não é depois de encerrar a Assembleia, não votar tudo embora e depois fazer o que quiser e botar na parte do sindicato que bem quer não. Concluindo, o Cledo. Bem, pessoal, naquele dia, as pessoas que ficaram até o final da Assembleia lembram quando a Mário gritou aqui no meio dessa plenária aqui, gritou aqui: a minha proposta é acampamento dia 5, paralisação e Assembleia no dia 6. A proposta foi do debate aqui no meio, ele gritando. Quem estava aqui viu o que aconteceu. O que foi votado no final da Assembleia, a questão do acampamento. Agora veja só, eu tenho certeza que o Aldinon, o Silmara, que são pessoas que sempre defendem o acampamento, tem a motivação para acampar. Mas o carro de som percorreu as cidades, nós chamamos as pessoas. Agora, na hora que nós chegamos aqui, tudo bem, você pode até falar que tem que ser da sua forma o acampamento. Vai ser dessa forma, então vamos combinar dessa forma. Então vamos marcar aqui o dia do acampamento, sem botar na internet,
mobiliza os servidores, vão ficar me escondidos ali na hora que abrir aqui, a gente vai a cena. Tudo bem. Agora falar que não teve proposta de acampamento e que os servidores queriam acampar e foram desmobilizados pelo sindicato, aí eu já acho que é um pouco demais nesse sentido. Tudo bem, mas estou falando nesse, é um pouco demais. Nós estávamos aqui, a Silvânia estava aqui no horário, eu estava aqui no horário, tá? Tentando, desde cedo a gente estava tentando botar as barracas aqui, a polícia impedindo. Agora, se vamos mudar a forma de acampar, fazer com que a mobilização, que é o Cimário e o Odilon, tragam mais pessoas, ajudem a gente a trazer mais pessoas, quem sabe da próxima vez, se fizer uma proposta aqui, passar o acampamento, a gente consiga fazer dessa maneira para agradar a todos. Mas a verdade é essa, nem Deus agradou a todos. Nós tentamos fazer o acampamento e a população, os servidores, não compareceram. Agora em questão a você, Aldo, a questão que você está falando, da questão do relator, você é um servidor do Ministério Público. Você sabe muito bem que o Elton Freitas é o relator do seu processo, do seu projeto. O Elton Freitas nunca se mexeu uma palha para fazer um relatório. Nem o 2199, que está sendo propalado, que o PGR defende, nem o 6697. Então, se o relator não é importante, por que você do Ministério Público ainda não fez com que o relator do Ministério Público, pelo menos, fizesse um relatório? Então é isso, pessoal. Critica, mas na hora de construir a movimentação em relação ao relatório, na minha avaliação, o Policarpo, seu relator, fez com que o nosso relatório várias vezes fosse colocado em pauta. E aí a questão, agora não tem mais Policarpo como relator, vamos construir outro? Se alguns entendem que tem que construir outro imediatamente, que tem que descartar o Policarpo e construir outro. Eu não entendo assim não. Eu entendo que o cara está trabalhando, não é o momento de trocar o Policarpo, porque na minha visão, vai prejudicar a gente. Mas a visão do Elton é diferente, ele defendeu diferente. Eu acho que ele deve defender também que o Elton Freitas coloque o relatório dele para votar. Aí eu não sei se vai ser o 2199 ou o 6697. É uma questão realmente que ninguém sabe como é que vai ser. Então nós temos essas questões para enfrentar. Nós temos aí, tem que fazer a mobilização. E a mobilização, aí a colega falou muito bem, a questão que ela falou ali. O sindicato é fraco porque a categoria é fraca, a categoria é fraca e o sindicato é fraco. Porque muita gente fala. Agora vamos amanhã mobilizar? Vamos amanhã pro piquete? Vamos amanhã fazer? Aí não vai pro piquete não. Só quer falar aqui, depois falar assim, ó, amanhã eu vou estar lá no meu trabalho, eu quero que você faça o arrastão lá dentro. Por que não fala, amanhã eu vou fazer o arrastão com você? Eu vou fazer o arrastão com você. Não, quem tem que fazer o arrastão é você, que é a diretoria. Então é esse o discurso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer proposta e a gente vai fazer. Nós vamos fazer, a diretoria vai aparelhar, mas tem que estar todo mundo junto na construção. Só isso. Cleiton, pedir que você voltar para cá, que eu sou o último inscrito, tem algumas pessoas inscritas aqui para falar as propostas de encaminhamento, tá? Então só para recompor aqui a mesa. Pessoal, eu queria primeiro dar uma boa tarde a todas as companheiras e companheiros aqui. Dizer que desde o início de maio, e aí tem várias pessoas aqui que estiveram na plenária da FENAJUF, inclusive pessoas de outros estados que estão aqui presentes, que viram que nós temos mantido o mesmo discurso lá desde a plenária da FENAJUF. Nós fizemos um texto atacando a questão do governo ter uma política equivocada para os servidores públicos. Aprovamos na FENAJUF. Nós fizemos um texto que dizia que tinha que passar o projeto na CFT e que a gente tinha que cobrar isso do ministro Aires Brito e da presidente Dilma. Nós construímos um calendário na FENAJUF, primeiro para o dia 30, voltamos para Brasília para construir esse calendário. Fizemos a discussão e depois a FENAJUF postergou para o dia 13 e agora já chega a informação de que nós vamos ter de novo o adiamento dessa questão da FENAJUF. Nós viemos na Assembleia aqui na semana passada, depois de fazer quase 30 assembleias setoriais. E aí os companheiros que estão lá da Ceilândia, de Braslândia, de Sobradinho, do Mirabete, de todos os locais de trabalho que a gente pôde passar e onde a gente não conseguiu fazer, fizemos ontem no STJ e estivemos na reunião no TSE. Eu quero dizer para esses companheiros que a gente construiu sim uma grande possibilidade de entrar na greve no último dia 30. Nós tínhamos 5 vezes mais pessoas do que temos aqui hoje. Nós trabalhamos para que os ônibus viessem lotados e vieram.
Quem veio da sede do TJ sabe que faltou transporte na semana passada, e nessa semana o ônibus veio com 12 ou 13 pessoas. Então eu quero denunciar aqui, esse tipo de manobra de ser contra tudo que a direção encaminha. É isso que está colocado aqui hoje. Esse é o nosso problema hoje. Porque se a direção falar que é greve, as pessoas vão lá e dizem, olha, não, nós não vamos para greve porque essa é a situação. Foi o que aconteceu semana passada. Milhares de inscrições até que a Assembleia cansasse e fosse embora para tentar ter maioria. Agora nós temos a situação de uma Assembleia esvaziada e que tem perspectiva de maioria, aí eu mudo meu discurso porque agora é greve. Cadê aquelas pessoas da semana passada que estavam defendendo o calendário dos servidores públicos federais? Cadê aquelas pessoas? Eu quero dizer aqui que nós vamos manter a coerência. Eu estou aqui para dizer que a greve é necessária, precisa ser construída, porque eu fui ao ministro Aires Brito já 2 vezes, porque eu olhei nos olhos dele e sei da dificuldade que nós temos para aprovar esse plano. Tem a possibilidade dos pré-limites na sexta-feira? Tem. Agora o nome já diz, são pré-limites. Depois, se o governo tirar, nós não vamos ter nada. Nada. Então o que está colocado é que vai ser incluído 25% em janeiro e 25% em junho. Isso é que está colocado nos pré-limites. Agora, qual a garantia que nós temos? Eu quero que faça essa reflexão. É simplesmente pode derrotar a diretoria? Então vota de qualquer jeito. Agora nós tivemos uma Assembleia com mais de 5 mil pessoas. Essa é a Assembleia Eleitoral. Essa é a Assembleia que reflete a categoria. E nessa, nós tivemos a votação de maioria. Maioria relativa, como eu expliquei para muitos, depois foram para a Justiça e não ganharam liminar. Então tem que entender o processo também. Porque o que está aparecendo aqui é pura e simplesmente uma disputa política. Esse é o problema, que reflita no Sindijus para desgastar essa diretoria. Tem gente que vai comemorar se não tiver plano, porque aí derruba a maioria da FENAJUF e vira a maioria. Vamos abrir os olhos também, companheiros, que para ser massa de manobra, não dá para ser massa de manobra aqui. Vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos construir essa greve. Se precisar fazer mais 30 assembleias setoriais, eu vou de novo. Concluindo. Agora a gente precisa trabalhar na linha da coerência e buscar essa unidade, que todo mundo vem aqui e fala. Eu quero ver uma unidade concreta hoje. Concluindo. Obrigado. Nós temos a proposta aqui da Nájila, que foi referendada por vários servidores. Está escrito, está por escrito. Está escrito aqui. Está aqui embaixo. E tem outras pessoas que querem apresentar a proposta. Leila, por favor. Leila, está aí? Sim, como eu posso, eles querem fazer um relato da reunião do TSE. Pessoal, tem um encaminhamento aqui que o pessoal do TSE fez uma assembleia setorial lá ontem, uma reunião lá ontem, e querem falar para vocês o resultado dessa reunião. Vocês permitem que eles falem? Ok, pessoal do TSE, por favor. Depois a Leila faz. Não, porque o dele ainda não é encaminhado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cristiano. Eu estou representando o pessoal lá do TSE. Primeiro de tudo, eu quero dizer para vocês que não tem nada de assembleia setorial. Nós fizemos uma reunião entre os funcionários do TSE. O sindicato não tem nada a ver com isso. Tá? Segundo, nossa questão sobre o sindicato é que o sindicato não está conseguindo unir a categoria na realidade. Nós achamos isso. Nós da TSE achamos que o sindicato se elegeu e não conseguiu unir a categoria. E prova disso, eles não conseguem reunir nem eles mesmos. Olha, cadê o coordenador geral? O Emílio, cadê ele? A gente nunca vê ele em lugar nenhum. E a segunda questão é o seguinte: nós somos a favor da greve, mas o TSE não vai aceitar ser boi de piranha dessa greve, fazer a greve sozinho. Então, essa greve, ela vai acontecer somente se toda a categoria se unir. Se a categoria não se unir, o TSE vai fazer as suas paralisações
entendeu? Semanais ou 2 vezes por semana, nós ainda não decidimos isso. A partir da semana que vem, que vai ser na quarta-feira, mas nós não vamos participar da greve se a categoria não participar como um todo. É isso, pessoal. Obrigado, doutor. Leila. Tem 4 pessoas se inscrevendo para fazer proposta. Leila, Silvana, Glaucia e Sandra. Leila, por favor. Bom, eu sou servidora do PJDFT, entrei em 2004, participei de todas as greves desde então, participei de piquetes e como vocês veem, às vezes ninguém me fala porque eu nunca falei. Porque eu nunca, eu sempre me achei contemplada. E hoje eu vejo proposta que tem uma briga, ninguém discute, porque eu não sou besta, eu não sou. Que tem uma briga, não se discute. Agora, eu não acho, por isso eu vim fazer uma proposta, não vim discutir questão A ou B, as brigas, nada disso. O que eu vim colocar é que eu, que sempre participei de todas as paralisações, não me sinto capacitada para votar numa paralisação a partir de amanhã. Ou de sexta-feira, amanhã é feriado. Não sinto. E, com toda certeza, eu assim, discordo do Celso, porque se a gente for esperar 99% dos colegas entrar numa paralisação, a gente não paralisa nunca. Quando eu entrei em 2004, eu fiquei sabendo que e o salário em 2004 era razoável, eu fiquei sabendo que teve uma mobilização em 2002 que foi histórica. Tem um Marquinhos lá que não me deixa sozinha. Que as pessoas na porta do TJ, por exemplo, enchiam aquela rampa. Os clientes não conseguiam entrar. Agora, diante dessa quantidade, nós somos 20 mil servidores. O que eu quero propor é que precisa fazer uma greve? Eu acho que sim. Agora, amanhã, hoje, não. Eu proponho, a minha proposta é que a gente faça uma paralisação no dia 13 e 14. No dia 14 a gente faça uma assembleia no final da tarde. E aí a gente vê se tem sexta-feira para mobilizar. Eu acho que vai ser uma mobilização fraca, porque muita gente vai emendar. E tem segunda-feira e terça para intensificar o movimento de paralisação. E quarta, no dia 13 e 14, a gente avalia se tem condição ou não. Aumento, eu acredito que a maioria quer. Eu quero. Mas a gente também não pode, ser bode piranha, sei lá o que ele fala, né? Obrigado, Leila. Silvana. Oi, boa tarde. Meu nome é Silvana, eu sou servidora do TJDFT e delegada sindical do Sindijus há 2 gestões. Ratificando o que a companheira Leila falou, minha proposta de encaminhamento, que eu acho que nós temos que encaminhar algum movimento aqui de greve, de paralisação, é o mesmo, que dia 13 e 14 a gente faça, dia 13 e 14, uma paralisação de 48 horas, sendo que alguns colegas na Assembleia da semana passada, como o Jailton falou, que queriam acompanhar o calendário unificado da FENAJUF e agora mudaram de posição. Então a gente tem que encontrar um meio termo com 48 horas dia 13 e 14, com a Assembleia de Avaliação dia 14. Eu acho que a gente tem que procurar um ponto de equilíbrio, né? Não adianta a gente ficar aqui discutindo, vai ser amanhã, vai ser sexta, vai ser dia 21, dia 18. Então o meio termo eu acho que seria semana que vem, dia 13 e 14 com 48 horas e uma avaliação no dia 14 com a Assembleia Geral. Positivo? Muito obrigado. Sandra. Glaucia, desculpa, Glaucia. Boa tarde, companheiros. Eu venho mais uma vez aqui, como eu propus na Assembleia passada, que eu achava que o quórum da nossa Assembleia não dava para tirar greve, continuo achando isso. Eu propus que a gente entrasse em greve junto com o calendário da FENAJUF.
A minha coerência, então, não me deixa pensar em outra coisa. Eu proponho sim, acho que essa greve, acho que a Assembleia, mais uma vez, não tem quórum para deliberar sobre uma greve geral. Então, eu só vou fazer um adendo à proposta que já foi feita aqui, 48 horas de paralisação, dia 13, 14, mas que o sindicato tire alguns atos daqui até lá. Eu reforço essa ideia, estive aqui ontem à noite na frente do Supremo, já era 7 horas da noite, eu achava que ia ter uma vigília. Nesse ponto eu acho que o nosso sindicato falhou, porque mesmo eles estando aqui mais cedo, deveria ter ficado ali, porque teve colegas do TJ, viu, Zezinho, que chegaram depois das 7 da noite, vindo do trabalho, e eu acho que a gente poderia ter feito realmente uma vigília, nem que fosse de 10, 15 pessoas, mas que a gente continuasse ali. E então a minha proposta é paralisação de 48 horas, dia 13, 14, mas com atos daqui até lá. Muito obrigado, Glaucia. Então tá bom, quando quiser. Está contemplada a proposta? Sandra está contemplada também. Vamos passar pelos encaminhamentos, pessoal. Nós temos aqui a proposta de greve já, de algumas pessoas que defenderam, e a proposta colocada de Assembleia de paralisação no dia 13 e 14, e com a Assembleia final para avaliar essa questão que foi apresentada aqui pela Leila, Silvane e Glaucia. O Glaucia colocando adendo de que se faça um ato ou, nesse intervalo aí até o dia 13. Então, nós queremos encaminhar aqui da seguinte maneira, como fizemos na semana passada. Vamos ouvir se é uma proposta de consenso, consensua. Deixa aí, federação. Agora esse último aqui comando de mobilização. Comando de mobilização sempre eliminado. Porque só 48 horas não é greve, né? É greve. Porque a gente teria direito a comando de greve. Então bota comando de greve, porque a gente entra na greve nacional. Porque afinal de contas, o acampamento, a gente comando pode ser 48 horas, porque essa coisa dela, o problema é caracterizar como mobilização. Só que tem uma... Vamos botar então as 48 horas de forma unificada. E a gente faz a discussão do comando depois. Mas já vi pra defender. Você defendeu primeiro, não defendeu conta. Você defendeu, a gente defendeu. Então vamos abrir essa questão aí. Não, o negócio é a gente vai com as 48 horas e coloca uma votação comando. Nós vamos encaminhar depois o comando. Pode ser, pode ser. Vamos fazer um comando. Vamos fazer um comando onde tiver 20 pessoas em greve, tem um representante e depois retirado daquele local. A gente pode fazer um comando. Sim, vamos fazer as 48 horas e depois a gente discute. Só um minutinho, pessoal. Pelo menos a gente chega lá com consenso. Não, que seja, que cresça, nesse momento. Ô, Eldo, pelo menos o ato na no ato de quarta-feira, a gente elege o comando de paralisação. Porque nós não está em greve. É o mesmo recurso que a gente está. Pode ser. E aí, pessoal, chegou uma proposta do Zé, por favor. Pessoal, é o seguinte, eles tentaram fazer uma proposta de consenso de que a gente fizesse 48 horas de paralisação na semana que vem, tá certo? Com a discussão do comando de mobilização já hoje. O que nós chegamos aqui a uma proposta de consenso? Fazer as 48 horas e na quarta-feira, tá? Seria o consenso dos dois lados aqui, nós estamos mediando, tá certo? Na quarta-feira teria um ato e a decisão do comando na quarta-feira, ok? Porque aí a decisão do comando já é
com paralisação, já estamos paralisados. Foi a mesma questão que a gente colocou a semana passada. Se a gente vota greve naquele dia, vota todos os desdobramentos da greve. Se a gente não vota greve naquele dia, os desdobramentos ficam para o dia da greve, ok? Correto? Vamos. Pessoal, aquelas servidoras e os servidores que votam, tem alguma proposta de votação? Tem alguma proposta diferente ainda? Coisa rápida, 2 segundos. Deixa eu fazer, pô. Cara, eu falei, esperar, esgotar o Peluso, sair do jogo. O Aires Brito. Pô, tem que esperar o cara esgotar e sair do jogo em 2 dias. Mas é temerário decidir sem saber. Você está decidindo uma paralisação, vai que na sexta-feira sai uma resposta. Aí a gente vai fazer. Cara, o Aires Brito ainda tá no jogo ainda, cara. Temos que esperar sexta-feira. Pessoal, olha só, a gente está muito próximo, que é certa questão do Celso, para a gente dar uma prova de unidade nessa categoria e a gente construir. Vamos, Celso, vamos o seguinte, nós estamos fazendo, a proposta de 48 horas não é minha, tá? Nós estamos entendendo o seguinte, 48 horas é também um aviso à CFT para que se reúna, é um aviso ao ministro Aires Brito que tem o encaminhamento. Esse é o entendimento que chega para nós, tá certo? Mesmo eu achando, inicialmente a gente fazendo a construção da greve de imediato. Então, se é um processo de consenso, eu queria te pedir que a gente fizesse o consenso aqui para a gente sair com a votação, né, e a gente poder avançar. Se você acha que não tem que ter a greve, só a Assembleia, você mantém a proposta e a gente vota. Você acha que deve manter a proposta só de Assembleia? Eu acho que é esperar o Aires Brito sair do jogo. Vamos ouvir a proposta aqui do Celso. Gente, esperar o Aires Brito sair do jogo, as vias diplomáticas não se esgotaram. Não se esgotaram. É até um desrespeito com ele. Eu acho que não é por aí. Ah, tá bom. Existe uma resposta da sexta-feira. Tá todo mundo combinado. Peraí, vamos ter calma. Pessoal, vamos ter calma. Tá colocado aí, a democracia. Pessoal, vamos ter calma. Obrigado. Nós sempre vai colocar em votação então a proposta do Celso de fazer uma avaliação semana que vem, é isso? Pessoal, vamos encaminhar então, em regime de votação, aqueles que concordam com a proposta de regime de votação. Só um esclarecimento. Ah, tem regime de votação do presidente. Vamos ouvir o Pedro. Essa cabeção é problemática. Tá a questão do comando de greve. Tá. Ficou para na quarta-feira ser realizado. Ok? Foi feito esse acordo. Pessoal, olha, vamos incluir na proposta o adendo que na quarta-feira pela manhã tem CFT, nós esperamos que tenha CFT, e entendo CFT, todos que estão aqui já estão com compromisso também, e vai ter na CFT um bolo comemorativo, né, entre aspas, né, comemorativo entre aspas, dos 2 anos que o nosso projeto está naquela comissão. E, infelizmente, nós vamos ter que demonstrar para os deputados que a gente está nessa situação e fazer também o bolo lá, entre aspas, comemorativo, tá? Então, eu queria que os companheiros ficassem de pé, por favor. Aqueles que concordam com a proposta de paralisação de 48 horas, já iniciando na CFT, pela manhã, com a Assembleia ao final para avaliação, ao final, no dia 14, Assembleia para avaliação do movimento, por favor, levante. Ao final do da CFT? Ao final das 48 horas da Assembleia, tá certo? Aqueles que concordam, por favor, levante sua mão. Com o comando na quarta-feira. Isso. Boa Justiça vai parar! PCS já! Boa Justiça vai parar! Cadê o fotógrafo aqui em cima, só pra gente registrar? Pessoal, os contrários... preparando esse dia. Os contrários à proposta, por favor, levante a mão. Com 4 contrários, alguma abstenção? Abstenção com 4 contrários e 4 abstenções. A Assembleia aprova às 48 horas dos dias 13 e 14, quarta e quinta-feira, tá? Na próxima semana. Chamamos todos para a CFT
tá? Já pela manhã na quarta-feira, e vamos construir um grande movimento, saindo na frente de Novo Brasília, para puxar essa greve, para poder colocar o país nos trilhos e a gente enfrentar a política do governo de reajuste zero aos servidores públicos. PCS! 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 É isso aí, quem ganha a categoria.